Vai. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta hoje, alegria, né, trazendo novidade. E hoje eu acredito que o Senhor vai nos convidar a um banho, digamos assim, um banho de santidade, daquele que podemos dizer que para tirar as caracas. Não sei se os irmãos conhecem essa história de caracas, que elas vão ficando, né, devagarinho. Às vezes a gente toma um banho assim, meio apressado, ou meio desleixado, e vai deixando. E quando vê, as caracas já estão aparecendo. Então é um banho para tirar as caracas. E já vou advertindo aos irmãos que nós precisamos ter bastante jogo de cintura, porque o Senhor, Ele está pedindo de nós, da sua igreja, uma postura de santidade que é para entrar no céu. E nós sabemos que para entrar no céu tem que ser limpo mesmo, né, queridos? Então nós vamos ler aqui no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Só esses dois. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Até aqui, meus queridos. Nós lemos aqui, e conforme nós vemos, já falei sobre o objetivo deste vídeo. Nós estamos na nossa leitura no culto familiar. Nós ainda não conseguimos fazer um vídeo por dia, né? Então a gente faz aquilo que entende que o Senhor quer, que é um resumo daquilo que a gente tem aprendido, né? E aqui nós vamos refletir um pouco sobre esta questão de como nós devemos ser transformados. Vejamos, irmãos, nós viemos lá do mundo, cada um com umas coisas na cabeça, às vezes coisas até boas, outras coisas muito esquisitas, comportamentos que para este mundo muitas vezes são até agradáveis, outros até para este mundo não prestam. E nós viemos assim, a palavra do Senhor diz, vinde como estáis. Então nós chegamos à igreja assim, desse jeito, e o Senhor, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, Ele vai nos propondo uma transformação. Eu digo propondo porque não é que a gente acha assim, eu estou na igreja, agora eu sou santo mesmo, eu sou diferente, eu sou convertido. Não, não é isso. Nós vamos para a igreja, mas essa transformação, ela depende de nós. Por mais que tenha um bom pregador, um bom pastor, que nos ensine, mas depende de nós. Então a palavra aqui, ela se reporta a nós, a cada um que se esforce para que sejamos renovados. Renovados, eu digo não só desfazendo dos costumes mundanos, mas também de aprender, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, alcançar revelações mais profundas da palavra do Senhor, para aplicarmos a nossa vida, para aplicarmos na obra do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos, que a gente faça
essa renovação. E a Bíblia diz que é o nosso culto racional. Então dá para entender que o culto racional aqui não se trata de apenas eu ir para a igreja e fazer um culto assim bem, bem racional, bem consciente, aquela coisa, não é só isso. Mas é na igreja, onde quer que nós estejamos, esse culto, ele é o tempo todo, nosso culto racional a Deus, que nós precisamos prestar, né? Para que nós cheguemos a esta condição de fazermos, de sermos, alcançarmos aquilo que é perfeito e agradável a Deus, né? Então, isso requer de nós, como já falei, esforço, né? Porque são coisas que depois os irmãos, com critério, convido os irmãos para ler estes capítulos aqui do livro de Romanos, particularmente aqui, a partir do 11, 12 até o final, como ele nos ensina sobre a boa convivência nesta terra, a boa convivência com as pessoas, com a nossa família, com os irmãos da igreja. Porque, meus irmãos, às vezes a gente vai para a igreja e se preocupa muito em alcançar o céu. É muito importante isso, claro, né? Mas temos que ver o seguinte: se nós não nos conduzirmos direito aqui nesta terra, nós não vamos alcançar o céu. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que a nossa jornada para o céu, ela tem muito a ver com o nosso comportamento aqui, a nossa convivência, o nosso conhecimento da palavra, que esta convivência agora, ela já não vai ser mais pautada naquilo que nós éramos acostumados lá no mundo. Inclusive tem coisa que a gente, olhando para dentro de nós, de nossa família, da nossa cidade, tem coisas que nem precisa a Bíblia falar, a gente já sabe que é errado. E já sabe também qual é a vontade de Deus. Mas eu agora mesmo estava refletindo, o engano, o pecado, meus queridos, aqui neste mundo, ele de um modo geral, é cultural. Dependendo do lugar, é melhor ou pior, né? Esses dias mesmo eu ouvi falar das regiões do Brasil onde tem mais crimes, onde tem mais roubos, onde tem mais essas coisas todas, essas transgressões. Então, acaba de tanto acontecer, acaba sendo uma coisa cultural que as pessoas já não se importam mais. Até eu, abrindo parênteses aqui, eu quero convidar os irmãos para refletirem na vida de vocês, uma coisa, eu mesmo reflito muito sobre a minha, né? Como a gente precisa se esforçar para mudar, né? Quando a gente está no mundo, às vezes, a gente não assalta banco, nem assalta pessoas, mas pequenas transgressões, por exemplo, se nos derem um troco a mais, a gente fica calado. Eu mesma fiz isso quando era do mundo, né? Mas depois que eu entrei para a igreja, o Senhor já tratou comigo isso, mas mesmo assim, muitas vezes, quando a gente menos espera, você se depara fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Eu estava refletindo sobre este vídeo e sobre a importância desta boa convivência neste mundo, com as pessoas e com a relação que ela tem com a palavra de Deus. Eu comentei aqui com o Décio que é como você trafegar numa via de trânsito intenso, com muitos carros, né? E que os motoristas não conhecem as leis do trânsito. Nós podemos imaginar a confusão que acaba ficando. E assim é o nosso relacionamento
nosso comportamento na nossa jornada rumo ao céu. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos nos embaraçar e até perder a nossa salvação. Por isso é que a gente tem que atentar bem, desprezar tudo aquilo que é mundano. Às vezes a gente, sem se aperceber, a gente acaba absorvendo maus costumes dos nossos antepassados, da nossa sociedade. E como são coisas que muitas vezes não são tão familiares, a gente acaba se acostumando com elas e não se dá conta que está pecando. Então a gente precisa prestar muita atenção, não só nestes capítulos aqui da Palavra de Deus, mas refletir sobre a importância de nós andarmos dentro da Palavra do Senhor, né? Imagine uma família onde não há respeito pelos bons costumes, segundo a palavra, onde não há a honra, a devida honra, segundo a palavra, honra aos pais, honra aos filhos, honra a sogra, honra a nora. A gente pensa, não, isso aí são coisas que a gente não precisa dar importância e vai se comportando de acordo com o que dá na cabeça, e quando vemos, já entristecemos o Espírito Santo e podemos até perder a nossa salvação, meus queridos, por causa dessas coisas que aparentemente são pequenas para nós, mas que na verdade são pecados que nós cometemos. A nossa convivência no local de trabalho, a nossa convivência com o nosso semelhante, onde quer que estejamos. Aqui a palavra nos adverte muito sobre detalhes destas coisas, convivência com os fracos na fé, convivência, respeito à autoridade. Depois os irmãos podem ver isso. Às vezes a gente despreza muito isso, né? Lembra que a palavra do Senhor fala lá no Salmo, que quando nós desprezamos alguma autoridade, até a nossa oração pode não ser ouvida. Então isso é muito sério, irmão. Às vezes a nossa oração não está sendo ouvida, a gente acha que está direitinho, mas nós temos desonrado, nós não temos respeitado as autoridades, a convivência, o marido, coabitar com a mulher, com o entendimento. Essas coisas todas são pequenos detalhes que muitas vezes nós não observamos e porque não olhamos para a palavra do Senhor e acabamos nos embaraçando todo. E às vezes esta jornada se torna até impedida, né? Como falei, um monte de motoristas no trânsito, sem conhecer as regras, fatalmente vai ter muito acidente e até difícil alguém sobreviver. Então a gente precisa dar atenção para estas coisas, porque elas são muito sérias. Muito sérias. Às vezes temos pecados assim que já estão acomodados na nossa vida, como esse que nós já falamos, e tem outros até, meus irmãos, que coisa triste da gente ver. Eu lembro que moramos lá numa certa região do país, onde as pessoas tinham a facilidade de conseguir aposentadoria, no caso era do sul rural, né? Então, às vezes, pessoas que nunca botou os pés numa roça conseguiam uma aposentadoria e corria atrás e conseguia mesmo. Então, estão com essa coisa dentro de casa. A palavra do Senhor diz assim: maldito aquele que põe em sua casa bens mal adquiridos. Às vezes está doente, está cheio de problemas, família. Não sabe por quê. Porque não honrou o Senhor. O mundo está lá fazendo as suas coisas, mas nós que já conhecemos a palavra do Senhor, meus queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos para esta coisa, para este tal de pecado, porque muitas vezes ele é muito sutil e nós não nos damos conta de que está no nosso seio, estamos abrigando a ele assim com a maior naturalidade. O Senhor nos convida
a atentar para a sua palavra. E nós estamos já encerrando este vídeo, né? Eu convido os irmãos para compartilharem, para dar o seu like, sabendo, meus queridos, que nós estamos num tempo que, não parece não, mas a maior vontade do inimigo é destruir o nome de Deus das nossas vidas. Então, às vezes você vê um vídeo, gosta, compartilha, dá o like para que o YouTube notifique as pessoas, porque nisto nós estamos fazendo a obra do Senhor e nós estamos numa guerra, viu, meus queridos? E outra coisa que eu quero pedir aos irmãos dar o like, né? Compartilhar e orar para que o Senhor abençoe na propagação da palavra do Senhor. Ore por este canal, nós precisamos muito, é uma necessidade muito grande da pregação da palavra. Isso que eu estou falando aqui para vocês são coisas que, olha, como eu falei para vocês, são coisas que nos parecem tão simples, mas eu particularmente tenho coisa que já tinha visto centenas de vezes e nunca tinha olhado e não tinha visto, né? Então, não só para aplicar isso aqui na vida de quem está ouvindo, mas, por favor, vamos passar para a nossa família, vamos instruir os nossos filhos no culto familiar a respeito dessas coisas, porque é muito importante, meus queridos, que a gente pratique a palavra de Deus e ande adequadamente nos caminhos do Senhor, para que sejamos felizes e que o nosso Deus se alegre conosco. Então, nós estamos parando por aqui. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.